Na casuística ufológica, é comum encontrar relatos de pilotos civis e militares sobre avistamento de OVNIs nos céus do planeta Terra. E estes casos são apenas a ponta do iceberg, pois há muitos outros incidentes que não são divulgados, seja porque o relatório é enviado para órgãos governamentais que os guardam às 7 chaves, seja porque as empresas aéreas simplesmente preferem ignorar e negar os OVNIs, com medo de que isso diminua a quantidade de passageiros e, consequentemente, seus lucros. Seja também porque os próprios pilotos são desencorajados a falar sobre o que vem devido ao medo de destruírem suas carreiras. Mas apesar de correr o risco de estar sendo repetitivo, eu sempre gosto de salientar e destacar que de 2 anos para cá as coisas mudaram um pouco. O assunto ufológico deixou de ser tão tabu e as pessoas estão falando mais sobre o que vem nos céus, e isso inclui os pilotos. No mês passado, outubro de 2022, não foram os pilotos propriamente ditos que divulgaram os incidentes diretamente. Na verdade, as informações foram coletadas através do diálogo entre pilotos e controladores de tráfego aéreo. Ainda assim, é muito interessante saber que o fenômeno continua ativo, mostrando que os OVNIs não são coisa do passado ou do imaginário das pessoas, e sim algo real. No último dia 22 de outubro, por exemplo, pilotos da Companhia Aérea Brasileira Azul, que partiram de São Paulo com destino a Porto Alegre, avistaram luzes estranhas no céu quando sobrevoavam a região próxima de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. No áudio da conversa entre pilotos e controladores, os pilotos sugerem que pode ser o farol de um outro avião, mas os controladores afirmam que não, pois não havia outras aeronaves nos radares naquela área. A luz, segundo os pilotos, fazia movimentos aleatórios, aparecendo e desaparecendo, sem um padrão definido. O OVNI acompanhou o voo por um certo tempo, até que se afastou rumo à Lagoa da Conceição, na ilha de Florianópolis, e desapareceu de vista. Já no início do mês, no dia 2 de outubro, nos Estados Unidos, vários voos avistaram um OVNI na região da fronteira entre os estados de Kansas e Missouri. O piloto da empresa Delta disse ao controle de tráfego aéreo que, abre aspas, eu podia ver uma luz muito brilhante e depois ela desapareceu, e depois voltou, e depois desapareceu, e está acontecendo há 15 minutos. Então não temos certeza se é tráfego aéreo ou não. Fecha aspas. Os pilotos de outro voo da American Airlines também avistaram o mesmo objeto e sugeriram que poderia ser atividade militar vindo da base aérea de Whiteman, onde há armazenamento de armas nucleares. Porém, o controle de tráfego aéreo, baseado nas informações que estava recebendo dos pilotos, informou que essa hipótese não era válida. Isso porque o OVNI havia sido visto no lado oposto da base. Os pilotos da Delta ainda disseram que o OVNI parecia estar parado no ponto de vista deles e que por isso provavelmente estava se movendo na mesma velocidade e direção que o avião. Não foi possível estimar distâncias no avistamento, mas segundo as estimativas do controle de tráfego aéreo, o objeto estava provavelmente mais ao sul, próximo da fronteira entre o estado do Kansas e o estado de Oklahoma. O OVNI também parecia estar bem alto, o que justificaria ele não aparecer nos radares de tráfego aéreo que possuem um limite de detecção. O controle de tráfego aéreo inclusive chegou a cogitar a possibilidade de ser um Airbus, já que ele estava na posição indicada pelos pilotos da Delta Airlines, mas isso logo foi descartado, pois além do Airbus estar muito distante, cerca de 130 quilômetros deles, o piloto da Delta ainda disse que, abre aspas, a menos que eles estejam fazendo 360 graus com as luzes acesas, não sei mais o que poderia ser. Fecha aspas. A FAA, órgão responsável pela aviação nos Estados Unidos, informou através de um porta-voz que, abre aspas,
A FAA documenta avistamentos de OVNIs sempre que um piloto relata a uma instalação de controle de tráfego aéreo. Se o relatório do piloto puder ser corroborado com informações de apoio, como dados de radar, ele será compartilhado com a Força-Tarefa OVNI. A FAA colabora com outras agências governamentais, como o Departamento de Defesa e a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço sobre OVNIs. O recém-criado Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios do Departamento de Defesa serve como a Câmara de Compensação Centralizada do Governo para relatórios de OVNIs que afetam a segurança nacional. A NASA anunciou recentemente uma equipe da qual a FAA faz parte para estudar OVNIs. Fecha aspas. Obviamente que entre as pessoas mais céticas há preocupação quanto à segurança da aviação e da segurança nacional. Afinal, independentemente de quem esteja invadindo o espaço aéreo, isso deve ser considerado um risco. Se for uma aeronave de um país inimigo, eles podem eventualmente atacar aeronaves civis ou estarem preparando um ataque ao país. E mesmo que sejam naves alienígenas, é importante que um contato seja feito com estes seres, tanto por uma questão científica de conhecer uma civilização extraterrestre, como também no sentido de orientá-los sobre como funciona a aviação humana, a fim de evitar qualquer tipo de acidente. Seja como for, a divulgação de casos assim são importantes para manter o tema ufológico em alta, principalmente entre as autoridades, pois só assim teremos cada vez mais abertura sobre o que se sabe e o que se pode saber sobre os OVNIs. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro. Se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.